sabia que o Sol envia para a Terra cerca de 173 mil terawatts de energia? Só para você ter uma ideia, em apenas uma hora recebemos do Sol energia suficiente para abastecer a humanidade em um ano inteiro. É isso mesmo, estamos falando de uma energia limpa, abundante e sustentável, a energia solar. Estima-se que no Brasil, no final de 2024, cerca de 2,5 milhões de residências possuíam sistemas de energia solar fotovoltaica instalados. Considerando que o país possui cerca de 72 milhões de domicílios, isso representa cerca de 3,5% das casas com energia solar. Ou seja, dá para ver que a energia solar possui ainda um grande potencial a ser explorado. E com isso, não é à toa que estamos vendo cada vez mais usinas solares sendo instaladas e sistemas fotovoltaicos se espalhando pelo telhado das casas. Porém, nem tudo são flores. Apesar de tantos benefícios, a energia solar ainda enfrenta alguns problemas, onde os maiores seriam a reciclagem e o descarte dos módulos solares e o fluxo reverso de energia. Então, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. A energia solar é a conversão da luz do sol em eletricidade. Porém, como isso ocorre? Isso ocorre devido aos módulos fotovoltaicos, ou placas solares, como muitos falam. Beleza, mas como funciona um módulo fotovoltaico? O módulo fotovoltaico é composto por várias células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas são fabricadas por materiais semicondutores, como o silício, que geram corrente elétrica quando expostos à luz solar. Então, nesse material semicondutor, que possui uma estrutura composta pelo material de silício puro, em uma determinada região que podemos chamar de camada N, o dopamos com impurezas que adicionam elétrons extras, normalmente com fósforo, arsênio e antimônio, tornando essa região com muitos portadores de carga negativa. Já a outra região, a camada P, é dopada com impurezas que criam lacunas, que seria a falta de elétrons. Essa falta de elétrons podemos representar como uma carga positiva. Para isso ocorrer, dopamos essa região normalmente com boro, galho ou alumínio. No momento em que as camadas P e N são unidas, na junção entre essas duas camadas, os elétrons, na parte onde há excesso de elétrons, acabam migrando para a parte onde há a falta de elétrons. Porém, chega um ponto onde isso não ocorre mais, pois acaba surgindo uma barreira nessa junção, chamada de zona de depleção, fazendo com que assim os elétrons não tenham energia para ultrapassar essa zona. Ou seja, não ocorre mais um movimento entre essas duas regiões. Podemos então dizer que uma célula fotovoltaica seria basicamente um diodo. Beleza, mas como ela transforma a luz solar em eletricidade? A luz solar é composta por fótons, partículas de luz que carregam energia. Quando um fóton incide sobre a célula fotovoltaica, geralmente próximo à zona de depleção, o fóton fornece energia suficiente para que um elétron ligado se desprenda do átomo, criando assim um elétron livre e uma lacuna no processo. Então, a zona de depleção, com seu campo elétrico, faz com que o elétron fique na região N e a lacuna fique na região P. E também a zona de depleção impede que esse elétron vá diretamente para a região P, fazendo com que o elétron tenha que passar pelo circuito para chegar à região P. Ao fluir pelo circuito externo e chegar na região P, o elétron finalmente se recombina com a lacuna, fechando o ciclo, e com isso é gerada a eletricidade. A fabricação desses módulos solares ainda traz alguns impactos ambientais, o que acaba gerando o problema de reciclagem e descarte dos módulos. E por isso os módulos não podem ser descartados de qualquer jeito. E tem mais, alguns modelos ainda utilizam o cádmio, arsênio ou até mesmo o chumbo, que se descartados de forma incorreta, podem contaminar o solo e a água. Hoje, menos de 10% dos módulos fotovoltaicos fora de uso são reciclados corretamente. E se nada for feito, podemos enfrentar o chamado tsunami do lixo solar, que é um grande acúmulo de resíduos previsto para ocorrer de 2040 até 2050, quando milhões de módulos chegarem ao fim de sua vida útil. Mas a boa notícia é que já estão sendo desenvolvidas soluções. Estão sendo criados métodos para recuperar o silício e os metais valiosos usados nos módulos, além de também estarem buscando materiais alternativos
e menos tóxicos, como perovskita sem chumbo e polímeros condutores. Estima-se que até 2050 será possível reciclar até 95% dos materiais dos módulos fotovoltaicos. Beleza, vemos que já estão encontrando soluções e investindo na reciclagem e descarte dos módulos. Mas e o problema da inversão de fluxo de energia? Como fica? Vamos supor que você tenha um sistema fotovoltaico instalado na sua casa, e esse sistema está conectado à rede elétrica também. Então chega o meio-dia e o tempo é de muito sol. Nesse momento, seu sistema fotovoltaico está gerando muita energia. Porém, vamos supor que você não está em casa e não está consumindo nada dessa energia naquele momento. O que ocorre? Essa energia é injetada na rede elétrica, gerando créditos para você. Assim, quando chegar a noite, você irá utilizar a energia da rede, utilizando os créditos do que gerou ao meio-dia. Porém, nesse momento de maior geração de energia, que seria ao meio-dia, não é somente na sua casa que ocorre isso, mas também em todas as casas com energia solar. E conforme mais pessoas adquirem energia solar, maior o pico de energia. E é aí que surge o problema. Nem sempre toda a energia injetada na rede será consumida naquele momento ou naquele local. Quando isso ocorre, essa energia extra acaba sendo direcionada para transformadores e subestações, o que pode provocar sobretensões, com picos de energia que podem danificar equipamentos, tanto dos moradores como da concessionária. Além disso, esse excesso ele pode ser dissipado na forma de calor nos fios e transformadores, resultando em aquecimento e perdas de energia. Esse fenômeno é conhecido como fluxo reverso de energia. E com isso, muitas concessionárias acabam reprovando projetos novos de energia solar. Então, não pode mais ser instalado energia solar nas casas? Acabou? Calma, que não é bem assim. Com o objetivo de a energia solar crescer cada vez mais, algumas providências estão sendo tomadas. Uma delas seria a criação de algumas normas, que tem como objetivo facilitar a aprovação de novos projetos de energia solar. E também outras soluções estão sendo desenvolvidas, com o objetivo de melhorar a estrutura da rede elétrica, como redes inteligentes, transformadores e inversores mais modernos, além de sistemas de monitoramento e controle em tempo real. Mas o que vem ganhando destaque, e talvez seja a solução mais curiosa e promissora, seria a instalação de baterias. Ela permite armazenar essa energia extra gerada durante o dia, para ser utilizada quando realmente for necessário, que no caso seria à noite. E isso ajuda a reduzir ou até mesmo eliminar essa necessidade de injetar essa energia extra na rede. E é exatamente dessa forma que muitas concessionárias de energia estão aprovando novos projetos de energia solar. Atualmente, as baterias de íons de lítio estão sendo as mais usadas. Elas armazenam muita energia em pouco espaço, sendo ideais para utilização em casas ou até mesmo veículos elétricos. Possuem pouca perda de energia, possuindo aproximadamente 90% de eficiência. Porém, ela possui alguns problemas. Risco de incêndio ou explosão. São sensíveis a altas temperaturas e curtos circuitos, e perdem a sua capacidade de armazenamento com o tempo, tendo de 3.000 a 5.000 ciclos de carga e descarga, que seria mais ou menos de 8 a 14 anos. Por isso, outras tecnologias em relação a baterias também estão sendo desenvolvidas, como as baterias de nióbio ou até mesmo baterias de estado sólido. Podemos ver que estão sendo desenvolvidas soluções para os problemas da energia solar, ou seja, continuaremos a ver ainda nos próximos anos um aumento gigantesco da energia solar. A Agência Internacional de Energia prevê que até 2050 a energia solar será a principal fonte de energia elétrica do mundo. Então, no futuro, o que veremos é uma energia solar mais limpa, desde a produção até o descarte, e também muitos sistemas fotovoltaicos com baterias, com uma diversidade cada vez maior de tipos,
veículos, indo desde melhorias nas tecnologias de baterias de íon lítio até baterias de nióbio ou até mesmo baterias de estado sólido, tornando assim a energia solar ainda mais limpa, mais confiável e constante. Então, você tem energia solar na sua casa? Deixe nos comentários. E por falar em futuro da energia, estão ocorrendo muitos investimentos em energia por fusão nuclear. Porém, a energia por fusão nuclear possui vários desafios. Clique no vídeo que vai aparecer na sua tela e descubra tudo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.